pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de química orgânica, então. Hoje nós vamos falar sobre hidrocarbonetos. Mas vocês devem estar se perguntando, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos que contêm somente hidrogênio, como o próprio nome diz, hidro, e carbono, carbonetos. Esses compostos eles vão ter uma fórmula geral CXHY, certo? Só carbono e hidrogênio. Existe uma série de compostos chamados hidrocarbonetos. Nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar só esses primeiros aqui, que são os acíclicos, ou seja, os de cadeia aberta, tá? Então, vamos ver como é que se faz a nomenclatura desses hidrocarbonetos segundo a IUPAC. Em geral, a gente faz da seguinte forma. A gente faz um prefixo, que envolve o número de carbonos da cadeia principal, o infixo, que é o tipo de ligação entre os carbonos, e um sufixo, que é a função a que esse composto pertence. Bom, vamos ver primeiro o que se trata esse infixo, porque tem alguns tipos que são esses aqui. Primeiro, os alcanos. Deixa eu trocar a canetinha para vocês, ficar mais fácil de me enxergar. Primeiro são os alcanos, que são compostos acíclicos e saturados, ou seja, eles têm hidrogênio até não caber mais hidrogênios, e eles têm fórmula geral CnH2n mais 2. São os principais formadores do petróleo e do gás natural. Depois, nós temos os alcenos, que são compostos acíclicos contendo uma ligação dupla, ou seja, esses compostos não estão mais saturados, eles têm agora uma ligação dupla, e tem fórmula geral CnH2n. Nós temos os alcadienos, como o próprio nome diz, que tem duas ligações duplas e tem fórmula geral CnH2n-2. E por último, nós temos os alcinos, que são compostos acíclicos contendo uma ligação tripla. Também insaturado, né? Porque saturado é aquele que não tem ligação dupla nem tripla, é só ligação simples. E a fórmula geral dos alcinos, então, é CnH2n-2. Falando assim até parece difícil, mas na verdade o que a gente tem é isso aqui, que é um grande resumo. Então, a gente tem a função alcano, que é somente ligação simples entre carbono e hidrogênio e carbono-carbono. Nos alcenos nós temos presença de ligações duplas, as chamadas insaturações, tá? E nos alcinos nós temos a presença de ligações triplas, beleza? Nada difícil e essa tabelinha aqui é para ajudar vocês a decorar. O que eu quero que vocês prestem atenção é nisso aqui, o alcan, o alcen e o alcino. Isso aqui é o nosso infixo, é ele que vai nos guiar para fazer a nomenclatura. Agora, voltando lá para aquela história. Prefixo, infixo e sufixo. Infixo eu já expliquei para vocês, que é o tipo de ligação entre os carbonos. Pode ser ligação simples, an, ligação dupla, en, ou ligação tripla, que vai ser in. Agora, o número de carbonos ele vai ser indicado por uma nomenclatura especial, que eu já vou explicar para vocês. Nós contamos o número de carbonos um pouquinho diferente. Como é que a gente faz essa contagem, então? Quando a gente tem um carbono, a gente usa o prefixo met. Quando a gente tem 2, et. Quando a gente tem 3, prop. Quando tem 4, but. Até aqui é diferente. A partir de 5 carbonos, vai para aquela numeração que é mais conhecida da gente. 5 é pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct e assim por diante, certo? Aqui eu tenho até com mais carbonos. Beleza? E o sufixo, que é a última parte que a gente estava falando, é a função a que esse composto pertence. Bom, a gente está falando só de alcanos, nesse caso, hidrocarbonetos. Então, todos eles vão terminar em O, nesse caso aqui. Como diz aqui na tabela, existem outros sufixos para indicar outras funções orgânicas que vão ser estudadas mais adiante. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Primeiro, CH4. O CH4, a gente coloca o nome dele de metano. Tá, mas como é que a gente faz isso? Primeiro, quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Então, eu vou lá na tabelinha e vejo que eu tenho um carbono, que é o met, tá aqui.
Qual é o tipo de ligação que eu tenho aqui? Eu só tenho ligações simples, tá? Então, ela é saturada, por isso vai um AN. Qual é a função que a gente está falando? Hidrocarboneto. Lembra? Só hidrogênio e carbono. Então, eu termino com O. Por isso, metano. Agora, nesse segundo caso aqui, C2H6, ele é o etano. Tá, como que eu sei? Vamos por partes. Primeiro, 2 carbonos, certo? Então, eu vou lá e vejo, 2 carbonos é ET. Aí, é só ligações simples. De novo, AN. Agora, qual que é a função? O. Por isso, etano. Agora, nesse caso aqui que a gente tem uma ligação dupla, o que vai mudar? De novo, nós temos só 2 carbonos, então vai ser ET, a gente já sabe. Mas eu tenho uma ligação dupla, o que a gente vai usar? EN, tá? Então, E tem qual que é a função? O. Assim fica eteno. Fácil? Bem fácil. Bom, até agora a gente viu então alcanos de cadeia simples, isso é, que não tem ramificações. Agora nós vamos ver como é que faz a nomenclatura de alcanos com ramificações. Primeiro, a gente vai olhar a escolha da cadeia principal. Ela deve ser a maior possível contendo as insaturações, ou seja, as ligações duplas ou triplas. E ela também deve ser considerada que possui o maior número de ramificações. Vamos traduzir isso aqui com um exemplo que fica mais fácil. Primeiro, olha só essa molécula aqui. Primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer é identificar a cadeia principal, que vai ser a maior possível. Então, a cadeia principal está identificada aqui, como vocês podem ver, que é essa aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E sobraram 3 ramificações. Eu poderia fazer essa aqui? Sim, poderia fazer essa outra aqui. Só que aí eu vou ter só 2 ramificações. E qual que é a segunda regra? É aquela que possui o maior número de ramificações. Então, só tem uma cadeia possível, certo? Na segunda etapa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa numerar a nossa cadeia principal. Por quê? Vai dar diferença? Sim. A numeração da cadeia principal, ela tem que ser feita de acordo com aquela que vai dar o menor número para as ramificações. Se eu começasse aqui do outro lado, por exemplo, botasse aqui o 1, ia ficar 1, 2, 3. A minha primeira ramificação ia ficar lá no número 3. Assim, a minha primeira ramificação fica aqui no número 2, certo? Então, eu começo nesse sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tranquilo? Terceiro passo, identificar as ramificações que a gente tem aqui. Bom, aqui está marcado já uma ramificação metil, outra metil e uma etil. Aí o que a gente faz? É como se fosse dar um nome e o endereço de alguém que a gente conhece. Por exemplo, fulano, metil, mora na rua tal, altura do número 2. Bom, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Só que tem uma ordem para fazer isso. As ramificações elas devem ser descritas em ordem alfabética. Então, quem vai vir primeiro aqui vai ser o etil. Bom, como é que eu sei que esse aqui é o etil? Lembra da tabelinha que eu mostrei antes? Quando tinha 2 carbonos, era ET. Il quer dizer ramificação. Então, agora vai ser 3-etil, que está lá ligado no carbono 3, né? Carbono 3, 2,5 dimetil. Como assim 2,5? Um está ligado na posição 2 e outro está ligado na posição 5. Como são 2 metilas, dimetil. E agora sim, o nome da cadeia principal, que tem 7 carbonos, então ET, somente ligações simples, AN, como se trata de um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, O. Então, 3-etil, 2,5 dimetil heptano. Aqui eu trago para vocês, então, como é que a gente faz a nomenclatura das ramificações. Vale aquela mesma regra de antes. Quando a gente tem um carbono,
MET. Só que agora as nossas ramificações elas sempre terminam em IL. Pode observar que todas elas terminam com IL no final. Então, se eu tenho 2 carbonos, etil. Se eu tenho 2 carbonos com uma ligação dupla, vinil. Tem algumas que recebem um nome especial, como nesse caso. Aqui eu tenho 3 carbonos, propil. Aqui eu tenho 3 carbonos, duas ligados aqui, 2 metilas, fica isopropil. Aqui, 4 carbonos lineares, butil, isobutil, sec-butil, tec-butil e fenil. Esses aqui são os mais comuns que aparecem. Bom, algumas substâncias importantes dos alcanos, então. Primeiro, o metano. O metano ele é famoso, bastante famoso, principalmente na pecuária, porque ele é o pãozinho das vacas. Sim, ele é o pãozinho das vacas e ele tem sido acusado, então, como um dos principais causadores do efeito estufa, e por isso tem muita gente que critica também o consumo de carne. Também faz sentido, né? O metano, mas ele não é só ruim, ele é utilizado como combustível, ele é o gás natural que a gente utiliza em casa. Nós temos os alcenos, então o principal representante é o eteno, que é o C2H4, que é utilizado na indústria para a fabricação de plásticos, embalagens e afins. E dos alcinos, o principal representante é o acetileno, ou etino, que é C2H2, que é utilizado então como combustível então, para indústria, certo? Eu quero então resolver com vocês agora alguns exercícios sobre esse grupo de moléculas, que são os alcanos, que como vocês viram, tem várias aplicações industriais importantes. Primeiro, analisem essa substância. Verificamos que os grupos ligados aos carbonos 3, 4 e 5 da cadeia principal são respectivamente. Bom, primeiro de tudo, esse exercício ele tem que ser resolvido passo a passo. O primeiro passo aqui vai ser identificar a cadeia principal. A cadeia principal, de novo, é aquela maior e com maior número de ramificações possíveis. Então, nesse caso aqui, a cadeia principal vai ser essa aqui que está marcada em roxinho para vocês. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O segundo passo é numerar essa nossa cadeia principal. Posso fazer essa numeração de qualquer jeito, prof? Não, essa numeração tem que seguir um padrão. E qual que é ele? Sempre que a gente tiver uma insaturação, ela tem a preferência. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que começar a fazer a numeração mais próximo de onde tiver essa insaturação. Então, quem que vai ser meu carbono número 1? Vai ser esse aqui. Então, tá aqui a nossa numeração. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vejam que agora é muito mais fácil de fazer a identificação de quem é que está ligado no carbono 3, 4 e 5. Vamos ver então? No carbono 3 nós temos um único carbono, metil. No carbono 4 nós temos 1, 2, 3 carbonos. Seria um propil. Só que lembram, eles estão ligados de forma simétrica. Então é um isopropil. No carbono 5, nós temos 2 carbonos ligados. Esse aqui é um etil, certo? Então, a única resposta possível para essa pergunta aqui, quais que são os grupos ligados aos carbonos 3, 4 e 5 da cadeia principal, respectivamente, é a letra A, metil, isopropil e etil. O exercício também poderia ter pedido para vocês, né, para fazer a nomenclatura desse composto. E vocês vão ver que essa é uma tarefa um pouquinho mais complexa. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, eu coloquei aqui para vocês como é que ficaria o nome desse composto. Fica bem comprido, né? Deixa eu trocar a caneta. Por que que fica desse tamanho todo? Bom, a gente tem que dar o endereço com o número de cada um desses substituintes, lembra? Então, e isso tem que ser feito em ordem alfabética. Então, primeiro de tudo, quem que vai vir aqui? É o que está na posição 5, que é o etil. Depois vai vir 3,6 dimetil. Ah, prof, mas não tem que vir o D antes do E? Tem que, na ordem alfabética é. Só que aqui a gente está considerando os radicais, então a gente vai considerar o metil, tá?
Depois, na posição 4, vem o isopropil. De novo, vocês vão me perguntar, tá, mas o iso não tem que vir antes? Não, por causa do P, a gente está considerando o propil. Então, é 5-etil, 3,6 dimetil, porque tem 2 metilas, 4 isopropil. E esse 2,3 aqui é de uma coisinha bem importante que está aqui nessa cadeia principal, que é a localização da ligação dupla. Porque a gente não pode só colocar octeno, tem que indicar onde é a posição dessa ligação dupla. E ela está exatamente entre os carbonos 2 e 3. Certo? Tranquilo até aqui? Esse exercício é um pouquinho mais complicado, mas eu garanto que vocês estudando conseguem dar conta do recado. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês para a próxima aula. Um beijo e até mais!